Boa noite, pessoal. Vamos à segunda parte dos autores para Cubatão. Infantil 1, Infantil 2, ok? A terceira parte é de fundamental. Vamos lá. Aqui são os conhecimentos específicos da educação infantil, né? Os autores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores infantil 1. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores também infantil 2. Vamos lá? Resumão. Primeiro vocês têm Barbieri, é Stella Barbieri, com o livro Interações. Onde está a arte na infância? Né? Então é o trabalho de arte na infância. Qual é o lugar da arte na infância? O lugar do sensível, da exploração, do deleite, né? Que é a leitura por prazer, da investigação, ou seja, a arte por prazer, né? Deixar com que a criança se desenvolva, desperte a curiosidade, pratique. O lugar de experimentar os materiais, os espaços, o corpo, o tempo, a natureza. A imaginação, a criatividade das crianças não tem limites, o que favorece o desenvolvimento da sua potência e a exploração e apropriação de suas múltiplas linguagens, ampliando suas formas de expressão. O trabalho com arte na educação infantil é um dos passos para cultivar essa vitalidade natural. Ou seja, aqui a autora vai defender a arte como experimento, deixar com que as crianças experimentem, palavra-chave, né? Exploração, investigação, experimentação, ok? E deixar com que elas desenvolvam a imaginação, a criatividade, ok? Deixar elas livres, elas não têm limites para criar, para imaginar, ok? Outra palavra-chave é as múltiplas linguagens. Criança, né? Toda criança tem múltiplas linguagens e diversas formas de expressar através da arte, ok? Então, a importância de trabalhar com a arte através da exploração, da experimentação, da investigação, deixando com que elas tenham a imaginação, criatividade. E as múltiplas linguagens, ela está afirmando essas múltiplas linguagens da infância. Próximo é Beck, né? O livro Ideias Orientadoras para a Creche, a Qualidade Negociada. Ela não escreve sozinha, né? Tem vários autores juntos aí. Vamos lá. Contribuem para um pensar e agir docentes que potencialize o crescimento cultural das crianças de 0 a 3. É um livro voltado para as crianças de creche, ok? O que defende? Sem separar o corpo e a mente. Então, para trabalhar com as crianças, para que as crianças tenham esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Corpo e mente não estão separados, assim como o afeto e a cognição, a inteligência, o intelectual também não se separam, né? E não podemos abreviar a infância, né? Fazer com que elas fiquem alienadas, que cresçam antes do tempo. Infância é infância, deve-se respeitar o tempo da infância da criança. Sintetizando o saber produzido sobre as crianças pequenas italianas, porque foi uma pesquisa feita na Itália, né, que depois se espalhou, e sobre sua educação coletiva em creches. Parecem repetir no outro contexto a relação dos índios brasileiros com suas crianças, ok? Então, no livro, eles dão exemplo de como os próprios índios trabalham, né, com as crianças, de forma livre, ok? Então, aqui o foco desses autores, né? Uma qualidade negociada. Para ter qualidade, deve-se deixar com que as crianças tenham sua potencialização, seu crescimento cultural, ok? Porque é a primeira fase da criança, né? No infantil. Então, elas não têm como, assim como nós não separamos, né? Tentamos às vezes separar, né, o emocional do racional, família, serviço, né? A mesma coisa a criança aqui. Não deve separar o corpo, mente, não deve separar afeto, cognição, nem abreviar o tempo da infância. Infância é infância, ok? Próximo autor é a
Caroline Edwards, Leila Gandini e George Foreman. Os três, Edward, Gandini e Foreman, eles escrevem juntos as 100 linguagens da criança. Na verdade, é uma forma simbólica de se falar, né? Não é 100 certinho, mas são múltiplas linguagens, são várias linguagens. E eles vão abordar o projeto, né, de Reggio Emilia, na Itália, né, nessa parte da primeira infância. Então, lá em Reggio Emilia era um vilarejo, né, um vilarejo na Itália, que eles perderam tudo após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, escolas destruídas, e daí eles tiveram a ideia de montar uma nova escola, né? Um novo projeto, com a ajuda da família, os pedagogos, as crianças, construíram junto uma nova escola, com um novo olhar, projeto. Então, eles tiveram ali, pela situação deles, a educação como a saída dos problemas deles. Eles venderam aqueles tanques de guerra e com o dinheiro construíram uma nova escola, tá? E o projeto Reggio Emilia, os projetos eles fazem junto com as crianças e não para as crianças, né? As crianças têm participação ativa nos projetos, tá? A ideia de tudo isso, resumidamente, né, foi do pedagogo Loris Malaguzzi. Ele, juntamente com os pais, juntamente com as crianças, deram início a todo esse envolvimento na cidade de Reggio Emilia, tá? E depois passou para o mundo inteiro o projeto, essa abordagem pedagógica deles, né? As crianças, palavra-chave, são protagonistas na construção do conhecimento. Então, protagonismo infantil é palavra-chave sobre este livro. As crianças são protagonistas. E lá, pelo que eles, a forma como eles trabalham, né, faz com que as crianças desenvolvam as múltiplas potencialidades, tá? As múltiplas potencialidades. E o Loris Malaguzzi, esse pedagogo, se juntou aos pais e à comunidade, né, e desenvolveu uma nova escola, um novo projeto, e tem o foco no protagonismo infantil. Aqui está falando um pouco da vida do Loris Malaguzzi, né, falando sobre o vilarejo de Reggio Emilia, explicando, ok? Reggio Emilia é uma escola diferente, enraizada na vontade das famílias de construir um mundo melhor por meio da educação, porque foi o que sobrou para eles. Então eles deram tudo, né, para construir essa nova escola, esse novo olhar, depois de tudo que eles passaram com a Segunda Guerra Mundial. Então foi o Loris Malaguzzi que começou todo esse projeto educativo aí, junto com outros professores, junto com os pais das crianças, junto com as crianças, enfim. É uma metodologia que orienta, guia, cultiva o desenvolvimento intelectual, emocional, social e moral das crianças, ok? Tudo são feitos com as crianças e não para as crianças. Elas não ficam isoladas, elas participam ativamente de tudo, dos temas, dos projetos, das ideias, ok? Por isso se chama o foco no protagonismo infantil. A criança sujeito se constitui na e pela interação com outras crianças, com os adultos, com o meio físico, social e biológico. Na interação com o meio são importantes as brincadeiras, principalmente as tradicionais. Então lá eles focam nas brincadeiras, tem brincadeiras novas, porém eles cultivam as tradicionais, dão importância para as tradicionais. E essa natureza lúdica faz com que as crianças se desenvolvam, né? A escola é vista como espaço vivo, espaço de vida, espaço vivo. As crianças, elas praticam, né? Elas são ativas no processo, ó. Ter um papel ativo na aprendizagem e na relação dos alunos. Esse é o motor da educação, ok? Então, mais um livro aí. Próximo, do Paulo Fock. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Comunicação, autonomia, saber fazer de bebês e um contato na vida cotidiana. Conforme o Fock, tudo começa com as crianças no berçário, ok? E as crianças não são e não devem ser consideradas como frágeis, incapazes, imaturas. Pelo contrário, as crianças não são frágeis,
não são incapazes, não são imaturas, tá? Pelo contrário, são capazes, são maturas, elas conseguem aprender conforme a faixa etária delas, né? Como todos os bebês, eles são indivíduos de inúmeras competências. Eles são sim capazes de interagir, de aprender desde o seu nascimento. Então não tem aquilo, são pequenininhos demais para aprender. Não, conforme a faixa etária deles, eles vão aprender no tempo deles também. Contando que rodeados por pessoas que os acolhem e os sustentem emocionalmente. Eles, claro, eles necessitam de um adulto, porém, eles são capazes e eles têm inúmeras competências, ok? Próxima autora é a Jussara Hoffmann, no livro Avaliação na Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. A Jussara Hoffmann defende uma avaliação mediadora, ela defende o registro, né? Então, como ter uma avaliação na educação infantil? Através da observação e registro, através do acompanhamento e registro, ok? Ela valoriza as experiências de vida de cada criança, suas vivências culturais, raciais, religiosas. Então, tudo que as crianças trazem é aproveitado, os conhecimentos prévios delas são valorizados. Uma outra palavra-chave da Jussara Hoffmann é a interação. Além da mediação, das experiências, do registro, do acompanhamento, observação, é a interação. Ela também valoriza o planejamento dos professores, né? Que deve ter um novo olhar reflexivo no planejamento para as crianças, né? Não é porque essa é do infantil que não deve ter planejamento, pelo contrário. E o ambiente da escola deve ser um ambiente acolhedor, né? Acolhedor. Essas crianças devem ser compreendidas, acompanhadas por um adulto, sendo amparadas, lembrando que é o lugar do cuidar e do educar, ok? Então, para compreender a criança, é necessário recorrer às condições concretas da sua existência, abranger os significados de todos os caráteres, todos os aspectos, biofisiológico, afetivo, cognitivo, social, ou seja, a criança no infantil vai se desenvolver em todos os aspectos, né? Então, elas têm múltiplas, diferentes vivências, diferentes linguagens aí, ok? Existem, às vezes, objetos materiais, variados ou não, dependendo das possibilidades do meio, tá? Então, é para ser trabalhado a avaliação na educação infantil através de observação e registro, acompanhamento e registro. O registro do professor é muito importante. O registro que ele faz da sua prática pedagógica, o registro que ele faz dos seus alunos, tá? Então, deve ter sim uma ação mediadora e um novo olhar reflexivo sobre as crianças. Próximo autor. Aí, é um autor que são autoras que quase não caem em concurso, mas está na bibliografia de vocês. O livro Descobrir Brincando. Então, as crianças vão aprender, vão se desenvolver, né? Através do quê? Da brincadeira. É um livro para a formação de professores, ok? Do infantil. É da Margem e da Odena, ok? Elas apresentam dicas para os professores trabalhar a questão da brincadeira com os bebês. Então, elas trazem 2 jogos que elas consideram geniais para trabalhar com os bebês, tá? Bebês bem pequenos, antes de saberem andar, elas sugerem o jogo A Cesta dos Tesouros. E o outro jogo heurístico, tá? Educação das crianças de 0 a 3 em espaços intencionalmente, palavra-chave, planejados para o coletivo infantil, com base teórica, trazendo a Cesta dos Tesouros. Qual é a proposta nessa Cesta dos Tesouros? É um jogo. Proposta para os bem pequenininhos que já sentam e começam a articular mãos, boca e o olhar. E o jogo heurístico para as crianças pequenininhas também, porém que já se movimentam, tá? Então, esses jogos, essa ideia dos jogos é para crianças de 0 a 3. Porém, para os bebês, a ideia é o jogo da Cesta de Tesouros, ok? Para os maiorzinhos, né, até 3 anos, a ideia é o jogo heurístico, porque eles já se movimentam, ok? Já conseguem se movimentar melhor.
Essas brincadeiras são pensadas para que as crianças possam praticá-las em grupo na escola infantil, tá? No espaço familiar também elas podem brincar, pode ser levado essa brincadeira para o espaço familiar, não precisa ser só dentro da escola ou em outro contexto educativo. Ambas brincadeiras também têm um duplo objetivo, que as professoras, né, que os professores e educadores em geral encontrem sugestões para melhorar a prática diária. Então, através dessas experiências com esses jogos, os professores podem recriar, inventar outros jogos, dar novas sugestões e colocar no seu planejamento essas duas sugestões de brincadeiras aí, para que possam ampliar as possibilidades de progresso das meninos e das meninas, uma vez que, definitivamente, a elas e a eles estão dirigidos os esforços educativos dos alunos, tá? Então, neste livro Descobrir Brincando, a dica é, se por acaso cair, né, no concurso, elas citam 2 jogos, Cesta dos Tesouros é um e Jogo Heurístico é outro, tá? Para as crianças que já se movimentam melhor, jogo heurístico. Para os bebês, Cesta dos Tesouros, ok? Outro livro, Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, que é da Osteto, Luciana Esmeralda Osteto, tá? Estes são experiências das alunas de pedagogia, tá? Nos estágios, né? Nos estágios de pedagogia, que elas vão, que tem que fazer estágio, elas vão para a escola fazer estágio, né? Da Universidade Federal lá de Santa Catarina. Então, a Osteto colheu todas as experiências dessas estagiárias e colocou no livro, tá? Então, nos leva ao mundo da fantasia, do mágico, né? Sem deixar de lado o comprometimento com a educação das crianças de 0 a 6 anos, ok? Aqui o livro, eles colocam até 6 anos, né? Porque a partir dos 6 é fundamental, não é infantil, mas é até os 6 anos, ok? O livro já é um pouquinho anterior, ok? E essas experiências, além das estagiárias, também participaram das experiências professores, crianças, né? Os funcionários lá, alguns professores, tanto de creche quanto da pré-escola, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Então, essas experiências levaram a redescobrir, ressignificar o cotidiano, ou seja, dar um novo olhar para a educação infantil, uma maneira mais comprometida, mais apaixonada, sem tirar a essência do infantil. Tem que ensinar a criança, né, o pensamento da Osteto. Deve-se ensinar a criança através das brincadeiras, né? Porém, sem deixar o processo educativo de lado, mas também deixá-las livres para novas experiências, ok? Então, capítulo por capítulo, a autora, né, e as autoras, porque ela tem outros autores que comentam no livro, mas ela é a principal, faz viajar no mundo dos limites, das possibilidades, apresentando histórias de vivências. Então, histórias de vivência das estagiárias, das professoras, das crianças, né, que envolvem o faz de conta. Então, aí as alunas de pedagogia participavam dessas atividades, né, ativamente. Então, envolvendo faz de conta, imaginação, tempo, espaço, rotina, constância, planejamento, registro e avaliação. Então, as pedagogas registravam tudo, ok? E que envolvem a construção do grupo, das identidades, o eu e o outro, nosso pulsar, nossa vida. Ou seja, precisa trabalhar, precisa cumprir um currículo na educação infantil? Sim. Porém, não podemos esquecer que são crianças, então elas precisam estar livres para imaginar, para experimentar esse mundo mágico, né, da infância, respeitar o tempo delas, ok? Próxima autoras é a Castro Regatieri, né? O livro Interação Escola-Família. Então, qual é a ideia, né, da Castro da Regatieri? Trazer a família para junto da escola, não só numa reunião, tá? Então é importante essa interação escola-família, porque desta forma os alunos melhoram no desenvolvimento da escola quando a família participa. E elas chamam
tanto a escola como família, elas vão chamar a palavra-chave agências socializadoras. Então, se no concurso cair quem são as agências socializadoras, desculpa, é a escola e a família, tá? Porque isso vai trazer um impacto maior no desenvolvimento escolar das crianças, dos jovens, enfim. Quando a família participa, tem uma melhora, o aluno, é visível a melhora do aluno, ok? Então, este é o foco das autoras. É a interação escola-família, a palavra-chave, agências socializadoras, né, interação e o desempenho das crianças, ok? E daí elas colocam educar as famílias, né, às vezes não é só educar a criança, mas educar as famílias, abrir a escola para a participação familiar, interagir, né, com a família, incluir o aluno no contexto, e daí elas citam que o que é essa interação família, que elas falam, também consta e também é solicitado na LDB, no ECA, nos artigos 12, 13 e 14 é falado sobre essa interação escola-família, que o professor, uma das incumbências é a interação, fazer essa interação escola-família, incumbência da escola também, tá? Incumbência do município, enfim. E também no ECA é falado da importância dessa interação, nos artigos 53, 55 e 56, ok? Próximo autor, César Coll, mas nesta bibliografia do concurso de Cubatão, não é o conhecimento em sala de aula que cai, e sim este livro, volume 2, Desenvolvimento Psicológico e Educação, Psicologia da Educação Escolar. O Coll escreve junto com o Marquese e o Palacios, ok? Então, aqui qual é a visão do autor? O que eles vêm defender? A importância da psicologia da educação e o vínculo que há entre pedagogia e psicologia. Não tem como separar. Apesar de serem duas disciplinas, né, distintas, elas se entrelaçam, elas ficam juntas na escola, no ensino, na aprendizagem. Então vejam, a importância da psicologia da educação, que apesar de pouco definida, não perde de modo algum a sua relevância, a sua importância, dentro das outras disciplinas, né? São apresentadas ainda no começo do texto duas posturas extremistas que dificilmente entram em acordo. A psicologia na educação é descrita como disciplina ponte. Então, psicologia na educação é uma disciplina, os professores, né, seja da pedagogia, seja de licenciaturas à parte da educação também, eles têm essa disciplina no currículo, na grade curricular do ensino superior. Então, ela é muito importante. É uma disciplina psicológica, porém ela entra na educativa, ou seja, ela entra na pedagogia. A princípio, os estudos de psicologia buscavam os melhores meios para solucionar problemas que assolavam outras disciplinas, como, por exemplo, a educação. A necessidade de um profissional para fazer a ponte, né? Então, quando a criança, né, necessita de um especialista, é encaminhado para o psicopedagogo ou para o psicólogo, enfim. Então, tem tudo a ver com a educação. A necessidade de um profissional fazer a ponte entre psicologia e o importante ato de ensinar. Porque às vezes o aluno não está aprendendo, né? Então, entra o especialista para ajudar. Pudessem melhorar e embasar a pedagogia. Assim, a psicologia acabou se tornando ciência da educação. Ou seja, aos poucos não podemos ficar mais sem a psicologia na educação. Em primeiro lugar, na psicologia da educação se deve empregar um conjunto de conhecimentos. Segundo, identificar um lugar para a sua devida aplicação. E em terceiro, seria o procedimento de ajuste. Resumindo, o foco aqui é a importância da psicologia na educação. Psicologia e pedagogia caminham juntas. E a psicologia, ela ajuda a entender alguns processos, porque que a criança não está aprendendo no ato de ensinar, no ato de aprender, no ato de ensino-aprendizagem, ok? Próxima autora é a Cunha, Suzana Rangel Vieira da Cunha. O livro Cor, Som e Movimento. Então, vamos ver aí, ela vai defender o quê?
a expressão plástica, musical, dramática no cotidiano da criança. Ou seja, trabalhar, né, isso na educação infantil. Vejam, o objetivo são as diversas possibilidades de aprendizagem no infantil. Para que fosse possível atingir os objetivos, realizou-se uma pesquisa e em seguida algumas reflexões como as práticas pedagógicas de caráter lúdico podem tornar significativas para as crianças. Ou seja, resumindo, a criança vai aprender e vai se desenvolver brincando, aprendizagem significativa. O brincar tem um papel fundamental para desenvolver o imaginário infantil, pois através dos jogos, brinquedos, brincadeiras, enfim, a criança expressa o mundo real com seus valores, modos de pensar e agir. Pelo caminho da imaginação, a criança explora, relabora situações do seu cotidiano, experimenta diferentes papéis sociais e novas situações. O professor deve ser o mediador, palavra-chave. Tem várias aí. Jogos, brinquedos, brincadeiras é chave, novas situações, papéis sociais, a brincadeira, a imaginação, enfim, o lúdico, né? O professor como mediador em todo o processo, ok? Experiências vividas das crianças, né? E que seja um ambiente, para que seja proporcionado isso para as crianças, deve ser um ambiente tranquilo, seguro, harmonioso, para que a criança possa se desenvolver integralmente, porque esse é o objetivo da educação infantil, o desenvolvimento global, integral. E daí foi possível verificar que através desses jogos, dessas brincadeiras, na aprendizagem, a prática melhorou, tá? Sendo bem planejada, não adianta querer e não fazer um planejamento, né? Contribuindo no desenvolvimento da criança e reafirmando a importância do papel do educador comprometido com o desenvolvimento social, cognitivo, físico, afetuoso da criança, bem como o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Resumindo, a importância da brincadeira para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Próximo, Vitor da Fonseca, caiu também em Guarulhos esse, né? Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Ele é da parte de desenvolvimento psicomotor. No próprio livro, na capa do livro, tem a criança, o bebê, depois a criança, depois já maior. Ou seja, o desenvolvimento motor está ligado à aprendizagem, tá? A criança se desenvolve tanto os movimentos, por exemplo, a coordenação motora, como a aprendizagem. Se ela tem algum problema psicomotor, também vai afetar a aprendizagem, ok? Então é isso que ele vem defender. Psicomotricidade está relacionada ao desenvolvimento da criança, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. A psicomotricidade é uma prática pedagógica que visa contribuir para o desenvolvimento integral. Ou seja, o professor deve trabalhar a psicomotricidade, a coordenação motora, tem várias atividades que a criança pode desenvolver na escola. Aqui, psiquismo e motricidade se juntam, que dá a psicomotricidade, que é o desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem, corpo e mente, ok? Corpo e mente. Depois ele fala de uma concepção triárquica, né? Cada lado, cada parte do triângulo, multicomponencial, multiexperiencial, multicontextual. Ou seja, a criança vai se desenvolver em todos os lados desse triângulo. Seja ciências biológicas e humanas, seja através das suas experiências, suas vivências, seja na interação com o outro, no hospital, na família, na escola, ok? Então, em todos os aspectos. E daí, tendo um bom desenvolvimento, ela vai poder desenvolver melhor a atenção, processamento, a memorização, a expressão, etc. Tá? Então, todos os fatores psicomotores são essenciais para que a criança possa se desenvolver, aprender também. Estão ligados, corpo e mente. Próximo autor é a gigante, Ana Maria Beltrão Gigante, junto com a Mônica Bertoni dos Santos. O livro Práticas Pedagógicas em Matemática, Espaço, Tempo, Corporidade. Ou seja, elas vão
destacar a importância da alfabetização em matemática, do trabalho em matemática desde os pequenos, principalmente quando o aluno chega no ensino fundamental, porque muitos professores focam na alfabetização portuguesa e esquecem da matemática, que também é tão importante. Então, o objetivo é subsidiar professores dos anos iniciais do ensino fundamental, né, principalmente nessa fase de alfabetização, para contribuir com o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. Então, desde o primeiro ano já tem que trabalhar esse pensamento lógico-matemático, palavra-chave, dos alunos, e favorecer a compreensão de conhecimentos sistematizados em diferentes componentes curriculares. Inclui sugestão de atividades, jogos, fichas didáticas, bem como formas de registro promotoras do desenvolvimento de habilidades relacionadas a ler, a escrever e a resolver problemas. Porque, queira ou não, trabalhar matemática envolve também a língua portuguesa, do ler, do escrever, para entender a matemática. São competências desenvolvidas na educação básica. E tanto é que a lei determina que no ensino fundamental o mínimo é leitura, escrita e cálculo, né? E elas vão abordar, então, as primeiras aprendizagens na matemática, essa alfabetização em matemática, as práticas pedagógicas, ou seja, o professor trabalhar com materiais concretos, com recursos didáticos dinâmicos que despertem a curiosidade deles, né? E avaliar de forma respeitando o processo, a evolução das crianças e aceitando as hipóteses que elas levantam através de desenhos, ok? Este é o foco na matemática. E por último, vocês têm o Jaime Zorzi com o livro As Letras Falam, Metodologia para a Alfabetização, Caderno de Atividades. Então, eu vou disponibilizar esse caderno de atividades, caso vocês queiram dar uma olhada, tá bom? Eu mando para vocês também. Porém, é um manual, então eu acho que seria melhor vocês focarem no contexto aqui. O Jaime, ele é também fono, né? Então, ele explica que às vezes o aluno não consegue aprender porque tem a ver com o som. Então, se a criança tem algum problema fonético, de fono, que precisa ser encaminhado para o fono, ela vai ter algumas dificuldades até sanar esse problema. E, além disso, Zorzi desenvolveu a metodologia para alfabetização, denominada As Letras Falam, por isso que chama Metodologia para a Alfabetização, Caderno de Atividades, que se chama As Letras Falam, ok? Então, ele desenvolveu este caderno de atividades para alfabetizar as crianças. E daí entra as crianças que têm dificuldade fonética e de som. Presta serviços de assessoria e consultoria para escola particular e rede pública também, tá? Muitas pessoas procuram o fonoaudiólogo por causa de problemas ligados à aprendizagem. Isso já nos leva naturalmente a entrar em contato com a escola. Então, o fonoaudiólogo, ele tem contato direto com a escola. É fácil perceber que não se trata apenas de uma questão clínica. Na realidade, os verdadeiros distúrbios de aprendizagem correspondem a uma minoria e os falsos têm mais a ver com as circunstâncias da educação oferecida. Ou seja, às vezes os professores encaminham para a fono dizendo que eles estão com distúrbios de aprendizagem, que é problema de fono, por isso que não conseguem aprender. E, na verdade, é constatado que não tem a ver com a fono. Pode ter, como em muitos casos não tem nada a ver, é questão de aprendizagem na escola mesmo, conforme os Zorzi. Por isso que ele desenvolveu este caderno de alfabetização para ajudar os professores. Muitas vezes falta ajuste entre as características do aluno e o método proposto em sala de aula, ou seja, a metodologia que a professora está utilizando para alfabetizar não está atingindo o objetivo com o aluno, porque cada aluno aprende de uma determinada forma, ok? Então fica aí, o Zorzi é sobre essa apostila, esse livro, esse caderno que ele desenvolveu para alfabetizar as crianças, ok? E aí nós terminamos a segunda parte. Até a próxima parte aí.